Muito obrigado por vocês aceitarem o convite de estarem aqui comigo para essa conversa, para esse bate-papo. Desde o momento em que eu pensei nesse tema para esse Relaciona, para falar de chamado, as duas pessoas que eu pensei foram vocês. Se vocês não aceitassem, eu não sei como é que eu ia fazer, o que eu ia fazer da minha vida, porque são duas pessoas que são referências para mim em âmbitos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Pessoas que fazem parte da minha vida, fizeram parte da minha constituição, fazem parte da minha constituição hoje. Então, primeiro eu quero agradecer. Muito obrigado por vocês estarem aqui, pela disponibilidade com a minha vida, tá bom? Antes de passar a palavra para vocês, eu quero ler um texto, e aí eu passo a palavra para vocês, e aí vocês replicam o meu agradecimento, e aí já emenda no comentário. Eu sempre trago um texto para a gente que tem a ver um pouco com o tema. Nesse caso aqui, eu tirei o trecho de um texto gigante de um blog do pastor Luciano Tomé, onde ele fala um pouco sobre essa coisa do chamado e como ele entende hoje o chamado, e eu achei muito interessante para a gente começar essa conversa. Ele diz assim: sempre fui acostumado a ter controle da minha vida, planejar tudo, tomar decisões e fazer as coisas conforme eu achava melhor. Eu agendava viagens com antecedência e planejava minha vida para o futuro com a certeza de quem a controlava. Permitia a interferência de Deus na minha vida só nos momentos que eu queria, da forma que eu queria. Hoje, uma simples visita à família ou amigos não está mais no meu controle. Com mais de 10 anos de convertido, só de uns tempos para cá eu decidi realmente sair do controle. Antes minha vida era dele só no discurso, mas agora é de fato dele. Finalmente agora entendi que ele é o centro e não eu. Eu vivo para ele e não o contrário. Com isso, alinhei a minha vontade com a vontade dele para mim, e essa experiência é indescritível. E aí, no fim do texto dele, que ele fala muito mais coisas, no final ele diz: se as pessoas entendessem que depender de Deus é o melhor que pode acontecer com elas. E eu queria começar essa conversa pedindo para vocês que vocês se identificam com esse texto e pedindo para que vocês já emendem falando o que ele diz que depois de muito tempo, ou seja, recentemente, ele entendeu isso. Qual foi a última coisa, a coisa mais recente que vocês aprenderam de Deus nessa caminhada? O que vocês aprenderam, não sei se de repente hoje, no devocional de vocês, ou essa semana, qual foi a última coisa que vocês aprenderam que caiu uma ficha? Pode começar a Larissa, e depois eu passo para o Bispo. Eu aprendi a esperar o impulsionar dele, sabe? Porque eu ouvia de Deus e já entrava em ação. Hoje eu ouço de Deus e espero o impulsionar dele, porque não é só porque ele falou que você tem que agir. Ele fala e você espera o momento certo, porque quando ele te impulsiona, você faz aquilo que ele já falou no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. E eu agora, né? Talvez, Leandro, o pastor Luciano Tomé seja se for Luciano Tomé da Silva, é um pastor, ele é escritor também, e ele é nosso vizinho aqui de Niterói. Por isso, esse texto, ele parece que é muito, muito, muito atual, porque ele fala, né, de você ter o controle da vida, de você fazer as coisas. E aí você perguntou o que nós aprendemos. Eu estou aprendendo, né, recentemente, justamente que Deus, efetivamente, ele tem o controle. Até recente, a Bispa Somi ministrou sobre a seguinte frase, né? Se Deus quiser, o tema da ministração era um plano que não falha. E nessa ministração ela fala que quando a gente aprende a colocar o nosso plano debaixo daquilo que é o plano do Senhor, sobrepor o plano do Senhor sobre o nosso, aí então vai ter a certeza de dar certo. Então, quando ele fala aqui que a agenda
é dele, que o controle é dele, eu pude ver nessa questão da pandemia, tinha tantos planos, tantas coisas, tantas agendas, eu ia ministrar na Santa Ceia do MAP e tudo mais, né? E de uma hora para outra, Deus mudou tudo e Deus falou, entenda que eu estou no controle. Então eu tenho aprendido, até eu vi, acho que foi ontem, alguma coisa, um filme, a pessoa usou a palavra desacelerar, e aí eu tenho aprendido a desacelerar em Deus e com Deus. Bem assim, do jeito que a Larissa falou, né? Muito interessante. Eu não saio fazendo. Achei muito legal. Se você perguntar agora o que eu aprendi, eu vou dizer, aprendi com a Larissa. A esperar o impulso de Deus. Porque às vezes Deus está ali traçando, eu vejo isso muito, né? Como a gente é infantil, Samuel é assim, você está falando com ele, ele já sai correndo para fazer, para realizar. Vocês são pais e mães também, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, o que eu aprendi muito foi isso, nesses últimos tempos, e a me identificar muito com esse texto do pastor Luciano Tomé. Quem tem o controle é o Senhor. A minha próxima pergunta, eu queria levantar aqui entre nós, essa coisa do chamado. Quando a gente entende, porque a minha pergunta, muita gente diz assim, eu não sei ainda, eu ainda não ouvi, eu não sei o que Deus tem para mim, o que eu posso fazer na obra de Deus ou no reino de Deus, mas a impressão que dá é que essas pessoas que dizem isso, elas acham que quando a gente ouve e entende, a partir dali a coisa fica fácil, fica tranquila. É assim, Larissa? É assim, Bispo? Então, eu já ri, né, porque realmente não é assim. Realmente não é assim. Essa questão da vida com Deus, ela é diária, é uma dependência diária. Eu gosto muito do personagem Abraão, quem é que não gosta? Eu fico imaginando, né? A gente fala de chamado, precisa falar de Abraão. Deus vai e chama Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí a gente vê que o chamado, a partir do chamado é que eu acho que os problemas de Abraão começaram. A partir do chamado é que as dificuldades de Abraão começaram. Já imaginou, Larissa, ele indo falar com o pai dele, que era fabricante de ídolos, e o pai dele perguntando, filhinho, qual foi o ídolo que te falou? Qual foi o Deus que te falou? Que papai fabrica todos, foi esse aqui, foi aquele lá? Não, papai, olha, o Deus, não gente, não falava. Deus aqui fala com o Leandro, fala com a Larissa, Deus fala comigo, Deus fala com um monte de gente. Até então Deus não tinha falado com ninguém. Deus não tinha falado com ninguém ali, né? Deus tinha falado com quem? Tinha falado com Noé lá atrás. E depois? Com quem que Deus falava no dia a dia? Quem Deus chamava? Então eu acredito que o problema começou ali. E essa questão, Lê, eu vejo assim de uma maneira muito clara. Até mesmo, vocês dois vão entender o que eu vou falar. Eu passei mais de 20 anos debaixo de autoridade diretamente sobre a minha vida. Então era muito fácil para mim, era só fazer o que mandava. Era só fazer o que mandava. Se desse ruim, eu tinha a seguinte convicção, não, o problema não é meu. A partir de 2015, Deus me chama e aí Deus me mostra, olha, está nascendo uma igreja, está nascendo um rebanho, você vai tomar conta e tudo, e agora? E agora? Como fazer? Então, eu vejo essa questão da dependência é algo muito forte. É a partir realmente do chamado que as coisas começam a estreitar. Mas não é para desesperar, é para aprender a depender de Deus. Como a gente viu no texto passado, no texto passado do pastor Luciano. Apóstolo Larissa. Então, eu vou aproveitar... que lá pode ser Laerte também. Não, mas é porque eu falei propositalmente, porque muitas vezes a gente, quando ouve um prenome, né, um título,
na frente do nome, as pessoas ao redor colocam, dependendo desse prenome, dependendo desse título, colocam um peso em cima da nossa ação, né, no chamado, daquilo que a gente vai fazer no chamado. Isso, de alguma maneira, em algum momento, apóstola Larissa, te pesou e hoje não mais, ou continua pesando? Essa dificuldade. Vamos lá. Eu vou resumir, mas eu quero ainda falar um pouco daquilo que o Bispo Laerte falou. Eu tento alinhar o meu chamado com o meu caráter sendo forjado em Cristo. Porque eu posso exercer o meu chamado e não ter o meu caráter forjado em Cristo, como o próprio Abraão. Porque Deus falou para Abraão sair da terra dele, mas aí ele vai para o Egito e mente. Depois ele vai para outro lugar com Abimeleque e mente, falando que a esposa dele é irmã dele. Então, eu tento alinhar hoje o meu chamado com o meu caráter forjado em Cristo. Porque você pode muito bem obedecer a Deus e para onde Ele quer, mas da sua própria maneira, fazendo aquilo do seu próprio jeito. E dentro daquilo que você agora falou, a palavra do Senhor diz que, em Efésios 4, versículo 8, que subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E logo depois ele escolhe uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O meu nome é Larissa, o meu dom é apóstolo. Entendeu? Então, o meu apostolado não é para ser servido, o meu apostolado é para servir. Então, se criou uma cultura de achar que esse ministério quíntuplo são títulos que o Senhor distribuiu, não são títulos. Na própria MAP não tem só eu de apóstolo. Por quê? São dons. São apenas dons. Quando eu falo apenas dons, eu não quero aqui menosprezar os dons, mas eu quero simplificar aquilo que são dons. Então, o meu chamado é para servir. Eu até brinquei com você e repito agora. Se alguém gosta de ser servido, é só estar perto de mim, que eu vou servir. Lógico, com aquilo que é o meu chamado, com aquilo que é o meu dom. Bispo, na caminhada, ao longo da caminhada, não digo nem até há pouco tempo, enfim, mas há momentos em que a tua relação com o chamado ficava não estreita, mas ou pisando em ovos, ou parecendo um porco-espinho. Esse chamado incomodou em algum momento? Realmente... E a gente falou que estreita a partir do chamado. Chamou, aí que começa a estreitar. Isso incomodou? Eu vou dizer, se eu disser que não, é mentira. Uhum. Por quê? Porque a Larissa falou uma coisa, né? O nosso caráter forjado em Cristo. E para o caráter ser forjado, de onde vem essa palavra forja? Ela vem do fogo. Ela vem justamente do processo onde o metal ele é trabalhado até atingir um determinado formato. Forja, formato, isso tem essa origem. E ele é trabalhado ali no fogo. Então, quantas vezes que a semelhança de Abraão, eu não me senti tentado a mentir. E por causa do chamado, isso é muito interessante. Por quê? Porque eu até, acho que foi ontem que eu estava conversando com a Bispa Soami, e eu falava com ela que da palavra de Isaías 65, 23. As pessoas, elas pegam a palavra de Isaías 65, 23, e a primeira coisa que talvez ela lembre é a promessa, onde diz assim: Deus não vai dar filhos para a calamidade. Então, esse é um texto que qualquer pai ama, não é verdade? Puxa vida, que bênção! Deus não vai dar filho para a calamidade. Só que o texto que antecede a promessa é assim: e não trabalharão em vão. Então, o que a gente entende? Que o trabalho, e trabalho esse vem do chamado, ele está atrelado à bênção
e o cuidado do cuidado de Deus para com os nossos filhos. Deus vai cuidar dos nossos filhos e nós vamos trabalhar para Ele. Então, o que eu queria dizer que muitas vezes estreita, e até tem a ver com isso que a Larissa estava falando sobre a questão do caráter, ele ser forjado. Aí a gente tem que lembrar da família da gente, vendo do mundo, vendo dos filhos, vendo de todo mundo em volta, vendo. Então você passa a ter um posicionamento que precisa realmente ser diferenciado, né? A criação está aí aguardando a manifestação do nosso chamado. E como vai ser o nosso chamado? Então eu vejo que realmente seria muito, muito, muito mais fácil se você é simplesmente um profissional. E como a Larissa disse, né, parafraseando a Larissa, falar depois da Larissa é fácil porque ela já falou bastante coisa, então é rico, aí você pega o que ela falou, eu mesmo já tenho aqui coisa para pregar umas 3 semanas, sabe, aleluia, e aí ela disse assim, né, eu não quero menosprezar os dons, eu também não quero menosprezar uma outra profissão. Mas eu vou dizer para você, é muito mais fácil ser um advogado, simplesmente um advogado, do que ser um servo de Deus, coisa que um advogado também pode ser, coisa que não é um privilégio, nem uma prerrogativa, nem uma obrigação do ministro. Outro dia eu conversava com casais, e tem uma coisa aí que é interessante, né, eu falava sobre o sacerdócio no lar. E quando a gente vai falar... Oi, Larissa. Não, eu disse uau, porque nós estamos no mesmo espírito. Mas Deus sempre, fique tranquila. Essa sala aqui está no mesmo espírito sempre. E eu falei uma coisa, foi até em Nova Iguaçu, Larissa, lá na Igreja Monte Sião, com meu cunhado. Eu tive o privilégio de ministrar em fevereiro. Foi a última reunião de casais deles desse ano presencial, porque depois veio a pandemia e tudo mais. E aí eu fui falar sobre, acho que era ministério do casal, era uma coisa assim. Não, era vida espiritual do casal. E aí eu cheguei e se você perguntar, eu perguntei lá, eu falei, quem é o sacerdote do lar? Todo mundo foi unânime em dizer, é o marido. E aí eu peguei a palavra, e aí eu estava mostrando que o sacerdócio é para todos. Por quê? Quem era o sacerdote? Era quem ministrava perante o Senhor. O Samuel, ele ministra perante o Senhor. Samuel teve um domingo aqui, eu faço uma live às 7 da manhã, eu digo que é uma live para macho, porque, sinceramente, né, 7 da manhã tem que ter mesmo paciência, né? Tem que ter paciência. Tem os doidos que assistem, eu fico esperando assim, eu falo, né, eu vou abrir esse negócio aqui, e eu vou esperar 3 minutos, se não aparecer ninguém, eu fecho e volto para dormir. E daqui a pouco aparece 2, 3. E aí, bispo, beleza? Tava esperando. Eu falei, rapaz, vai dormir. E eu tô aqui, me lembro, era um domingo, o Samuel me entra aqui pelo escritório, o quarto dele é aqui no mesmo pavimento, no mesmo piso, ele entra e eu chamo, vem cá com o vovô, ele vem, senta, e daqui a pouco ele começa a falar, sabe por quê, gente? Porque Paulo e Silas estavam na prisão e veio o terremoto, e eles estavam louvando a Deus, e aí, olha, e quando a terra tremeu, ele não falou veio o terremoto, a terra tremeu, os ratos saíram correndo, sabe, Atos 16 eu fui ler lá, não tem rato nenhum saindo correndo, mas é isso que acontece, né, se o terremoto aconteceu, e aí ele terminou dizendo assim, eles começaram na prisão e terminaram jantando com o moço que tomava conta da prisão, ele não soube falar carcereiro. Então, o que eu quero usar aqui como exemplo, né, e mostrar que todo mundo na família é chamado para o sacerdócio. O sacerdócio é ministrar ao Senhor. O governo é outra coisa. Então, aí a gente confunde essa questão. Da mesma maneira, lê e lá, que a gente confunde justamente da seguinte... Não, porque olha, o pastor Leandro é que tem que fazer isso. A apóstola Larissa é que tem que fazer isso. Não, todos nós.
o chamado, aí ele abre essa amplitude. E aí a gente muitas vezes, por conta do título, Leandro, é cobrado como sendo o único e exclusivo responsável. Experimentem ter um evangelista na igreja. Vai ter um monte de espertinho que vai se encostar no cidadão e vai achar que ele é o chefe do ar livre. Deixa que ele vai ganhar as almas lá. Por quê? Porque ele é o evangelista. Então, é aí que eu vejo, né, o peso do título com o nome, e aí quando a gente olha e vê que dentro de casa já a coisa deveria ser diferente, né, o sacerdócio é para todos, e o governo, sim, é para o marido, aí, então, a gente começa a ver essa diferenciação, e volta naquilo que a gente falou, né, que muitas vezes pesa, e o título também acaba pesando. A gente já está indo para a fase final aqui da nossa conversa, e aí eu vou para a minha pergunta-chave, que eu mudei um pouquinho depois de orar hoje, e eu pensei em perguntar de maneira diferente. Então, apóstola Larissa, o que a tua relação com Deus como filha de Deus, te auxilia no exercício do teu chamado? E quando eu falo filha, e para o bispo eu já pergunto, né, a mesma pergunta, como filho, eu falo daqueles momentos onde a gente só quer um abraço de Deus, onde a gente quer chorar, onde a gente só quer ficar com Ele, só quer sentir a presença, onde a gente não sabe o que fazer, e aí vem o Pai e acalma a gente. São esses momentos que muitas vezes as outras pessoas que estão ao nosso redor, esperando uma palavra, esperando uma oração, esperando que a gente unja, não passa pela cabeça delas que a gente viva. O que ser filha te adestra no chamado, apóstola Larissa? Então, ser filha me faz buscar uma unidade no Pai. A cada dia eu me encontro nele, sabe? É um elo ininterrupto, contínuo com o Eterno. E esse elo ininterrupto, contínuo, me leva a estar mais sensível, entendeu? A cada dia, a cada momento, em situações. E, como você falou, como filha, sabe? Eu achei a minha identidade de filha nele. E eu posso te dizer que eu achei essa minha identidade de filha, eu entendi. Porque uma coisa é você reproduzir o que te falam. Outra coisa é você verdadeiramente se achar nele, sabe? Faz 5 anos pra cá, eu me encontrei nele. E isso, eu ainda digo mais. Esse meu relacionamento como filha de Deus me faz ver as pessoas, me relacionar com as pessoas de uma maneira muito, muito diferente, muito altruísta, muito permanente, muito produtiva. E eu posso te dizer que eu só tenho esse tipo de relacionamento com o meu próximo devido à minha identidade de filha que eu me encontrei. Eu não sei se eu consegui responder. Sim, conseguiu. Bispo. Essa talvez seja a pergunta mais difícil, Larissa, de responder. Bispo, é difícil porque... Deixa eu explicar por que eu fiz essa pergunta também. Porque quando eu olho para o Senhor é uma referência tão forte para mim, que para mim é difícil também olhar o Senhor nesses momentos de filho, chorando no colo do pai, pedindo o abraço do pai. Para mim é difícil. E eu vou te falar, e o exemplo que eu vou te contar, então vai chapar geral. Por que eu disse que é difícil? Né? Eu disse que é difícil porque eu vi a Larissa falando e o que eu pude entender, né? Eu pude entender, é coisa que a gente vive. É coisa que a gente vive e é única. A tua experiência com o pai é única, a experiência da Larissa é única. A gente fica esperando, e não deu para pegar nenhuma, não deu para pegar a série que eu ia ministrar,
sabe? Ia fazer uma série sobre paternidade. Aí eu falei, deixa a Larissa falar, que agora eu vou pegar aí, sabe? Vão ser no mínimo, umas 5 ministrações sobre paternidade. E não dá para pegar, por quê? Porque a experiência da Larissa é dela com o pai. Então eu vou contar para vocês, eu sou um cara muito privilegiado. Em 2015, há 5 anos atrás, quando Deus começou a dar a experiência de paternidade para Larissa, Deus olhou do céu para mim e perguntou, você é feliz? Eu falei, claro, Senhor, que eu sou feliz. Olha a minha vida, casado com a Somi, tenho os meus filhos e tudo mais. Tenho um chamado, ele falou, e Deus do seu alto trono riu e disse assim, você não entende nada de felicidade, vou te dar um neto e você vai ver o que é ser feliz. E hoje, mas o que isso tem a ver com paternidade? Tem a ver com paternidade por quê? Porque hoje eu vivo em 2 esferas aqui em casa que são muito legais, sabe? Eu sou o pai do Vitor e eu sou o avô do Samuel. Então outro dia eu me deparei com o Samuel reclamando, vovô, o teu filho fez isso. Aí eu falei, eu vou falar com meu filho, isso e aquilo, aí daqui a pouco ele vem, vovô, o meu pai vai me levar na feira para comer pastel. Eu falei, quem? O meu filho? Não, é o meu pai. Então quando dá ruim é o meu filho, quando dá certo é o pai dele. E aí outro dia, graças à internet, eu pude apresentar para ele o meu pai. E ele falou, você tem pai, vovô? Eu falei, tenho, é o seu bisavô. E eles conversaram um tempão. E eu falei, e qualquer coisa que der... Aí, o que meu pai fala, Leandro? Olha só, meu pai perguntou do Vitor para ele. Aí o Samuel começou a reclamar do Vitor. Aí o meu pai, seu Lafayette, falou assim, Samuel, se o Vitor fizer qualquer coisa para você, você pega o telefone do teu avô e me chama, que eu vou dar uma dura no Vitor. O Samuel cresceu. Ele falou, agora eu tenho um vô e um bisavô para me defender. Mas o que eu quero falar para vocês é dessa experiência com o pai, que o Leandro falou assim, eu acho difícil, né, de ver como é que é. O Leandro falou, eu fico imaginando como é ver o Bispo Laerte no colo do pai. Leandro, eu fico todo corrupiado, fiquei todo corrupiado e estou corrupiado até agora. Quando você falou isso, não é porque o inverno está chegando. Outro dia eu vi uma cena aqui em casa onde Deus falou comigo tremendamente. Vitor e Samuel, e o Samuel estava longe, e o Vitor falava com ele, e o que aconteceu? O Samuel foi mais para longe ainda, e aí o Vitor começou a falar baixinho. Aí o Samuel falava assim, não estou ouvindo, papai. Aí o Vitor fazia sinal para ele, vem cá, que você vai ouvir. E aí ele foi chegando, e sabe quando é que ele ouviu plenamente? Quando ele subiu no colo do Vitor, quando ele abraçou o Vitor e colocou o seu ouvido na boca do Vitor, bem pertinho. E aí o olho dele brilhou, porque ele pôde escutar o que o Vitor estava falando. Aí eu entrei na vibe, na brincadeira, e Deus falando comigo, eu falei, vai para lá, Sam, vai para lá para ver se você ouve. E aí ele saía e voltava correndo, não, vovô, aqui é que é legal, aqui que dá para ouvir. E aí essa é a minha experiência com Deus. Lembra que eu falei para vocês que hoje eu preciso escutar Deus todo dia, que eu não posso dar um passo, que eu não posso me meter a marcar nada. A gente marcou semana passada, lembra, Leandro? Marquei semana passada, aí tinha um negócio com o Vitor que eu ia ter que fazer e tudo mais, e não deu, e sabe? E aí hoje muito legal, porque o Leandro ligou orando, poxa, por aquilo que ia acontecer, e agora está acontecendo. Então eu tenho entendido isso. A minha relação com Deus, ela só é verdadeira quando eu entendo que às vezes ele fala baixinho, para que eu possa correr para o colo dele, me sentar e ali poder ouvir o que ele tem para falar. É isso, Lê. Posso falar uma coisa? Meu Deus. Diga. E ainda temos 8 minutos, vocês podem continuar falando. Não, o mais interessante é que ouvindo o Bispo Laerte me abriu um leque agora. Por quê? Para mim foi muito rápido. Quando eu me vi filha, foi muito rápido eu ver Deus como pai, porque nós vivemos no Brasil
com famílias totalmente destruídas, aonde a figura do pai não é muito presente, aonde mais de 40% das certidões não tem o nome do pai. Então isso é muito grave. E eu sou uma privilegiada porque o meu pai terreno é um paizão. Então, lá em casa, olha isso, meu irmão com quase 40 anos, Fabinho, que tinha quase, já tinha 30 e pouco, eu com, não interessa, meu pai tinha uma música para cada filho. E quando todo mundo se juntava, a gente começava a cantar, gente, sabe? Meu pai, eu tenho recordações do meu pai. E aí, quando eu me achei nele, eu falei, se meu pai terreno é esse espetáculo, o que será o meu pai celestial? Então, vendo o bispo aí, eu me abri um leque. Não, e graças a Deus, Larissa, graças a Deus, né, que eu também tenho. Eu também tenho um pai muito legal, meu pai também é negão, sabe? Ontem ele e minha mãe completaram 58 anos de casado. Uhul, parabéns. Minha mãe é branquela, e aí eu tava vendo a foto, né, e tem uma foto do meu pai segurando a minha irmã Miriam, eu vou postar e vou marcar vocês vão entender o que eu tô dizendo. Que é a foto que eu digo, ontem a gente passou uns slides, a gente fez um culto de celebração aos 58 anos, e ele tá segurando assim a minha irmã, e ele tá na praia, e tá aquele bração forte dele, sabe, segurando a minha irmãzinha, que era bebê no colo, e é muito legal isso, né, e graças a Deus. Agora, uma coisa, Larissa, que você falou, né, que me chamou muito a atenção, é justamente isso. É quando a pessoa ela tem um relacionamento ruim, ou não tem um relacionamento com o pai, e aqui na Terra, e ela não consegue encontrar o caminho do Pai Celestial. Aí ela trava, sabe? Aí é um caso sério, aí é difícil, e aí é que a gente precisa entender que ainda que o pai falhe aqui na terra, que a mãe que amamenta se esqueça, o nosso Pai Celestial não se esquece de nós. Verdade. Antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecer. Quero dizer, vou começar com a apóstola Larissa, que você é uma bênção na minha vida. Sempre foi. Desde o primeiro dia que eu te conheci, eu tenho toda a cena na minha cabeça. Então, desde que você entrou na minha vida, naquele dia ali eu não queria nunca mais que você saísse. Que bom que você não saiu. E que bom que nós vamos para a eternidade juntos. Muito obrigado por ser um exemplo, uma impulsionadora, uma guerreira para o reino de Deus. Você é um exemplo para mim e para muita gente. Muito obrigado. Deus te abençoe cada vez mais, que a luz dele brilhe através da tua vida, muito mais do que já tem brilhado. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo. Te amo. Bispo Laerte, meu pai careca, muito obrigado pelo carinho, por ter atendido ao meu pedido, por ter estado aqui compartilhando e fazendo a gente crescer tanto com aquilo que o Senhor tem dentro de si, que é a sabedoria vinda de Deus. A luz do Senhor brilha através de você, a gente enxerga isso, que seja assim para sempre, que todas as pessoas de hoje, as próximas gerações, vejam esse legado, no teu legado, a luz de Cristo, que tem brilhado até aqui e vai brilhar eternamente. Muito obrigado. Amém. Pela tua proximidade, pelo teu amor por mim. Amém. Gente, muito obrigado, viu? Amém, Lê. Te amamos, viu? Beijo. Um beijo. Até a próxima. Até. Deus abençoe. Te amo. Beijo, apóstola Larissa, minha amada. Manda um beijo em casa para toda a família. Lê, manda um beijo para Elísia, para as crianças. Amém? Manda um beijo para o Sérgio, Larissa, para as meninas. A gente ama muito vocês. Obrigado. Aí também, manda um beijo para todo mundo. Um beijo. Beijo.